Olá pessoal, tudo bem com vocês? Manassés aqui. Eu quero iniciar esse bate-papo com vocês e de vez em quando a gente falar um pouco das escrituras, de algum pensamento, de algo que espontaneamente vem às vezes, as reflexões, né? E eu quero desde já convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram, para que lá a gente possa desenvolver alguns diálogos, alguns estudos. E aqui eu quero bater um papo, dialogar, criar um vínculo de amigos e irmãos, onde a gente possa discutir sobre assuntos comuns e relevantes para a nossa sociedade, a cultura de maneira geral, tá? Então hoje eu quero falar rapidamente, eu espero, de algo que o objetivo de sermos criados, né? E eu quero refletir não apenas nisso, mas no fato daquilo que o apóstolo Paulo fala, e esse é o nosso texto, de Efésios, no capítulo 2, no verso 10, onde ele fala que nós somos a feitura de Deus. E diz assim o texto: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então a gente sabe que o nosso Deus é um Deus absoluto, autossuficiente, onde não há falhas nem incompletude, né? E Ele é o Criador de todas as coisas, por isso Ele é único em toda a existência, né? Nós, na verdade, criamos a partir das coisas criadas, mas Deus cria a partir do nada, né? É o ex nihilo, que é chamado. Deus cria a partir do nada e Ele traz à existência as coisas que não existem. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 4, no verso 17, na parte B, o seguinte: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem, né? Então, por assim dizer, a gente pode afirmar que Deus é artista, não no sentido de um reducionismo, de uma habilidade humana, mas no sentido de que Ele cria a arte para criar a arte, né? Primeiro Ele cria a ciência artística para não apenas presentear os homens, mas também embelezar toda a criação a partir dessa estética que Ele lança sobre o mundo, né? Então a gente pode, por exemplo, ter uma definição de arte, que é o seguinte: a arte é a expressão exterior, né, de tudo que está no seu interior. É a resposta mais profunda do ser à vida, revelando a sua plena essência. Então, tudo aquilo que o artista faz, tudo aquilo que o artista expressa, tudo aquilo que o artista coloca para fora, é a expressão da sua própria essência interior, né? O salmista vai dizer lá no Salmos 19:1 que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia, ou o firmamento proclama a obra das suas mãos. Observe que ele está afirmando que toda a criação está gritando, está proclamando, está dizendo, está anunciando a glória de Deus. Então, por assim dizer, a gente pode, se nós quisermos entender um pouco, né, de quem é Deus e do seu interior, já que o artista expressa, né, aquilo que está no mais âmago do seu ser, a gente olha para a criação. É um convite do salmista, é um convite também do apóstolo Paulo em Romanos. Então, se nós quisermos conhecer um pouco daquilo que é Deus, ou de quem é Deus, nós devemos olhar para a criação, e isso é um convite do salmista. Então, todo artista, ele imprime a sua digital na sua obra artística, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas curvas, na arquitetura, a gente pode lembrar ali do Oscar Niemeyer. Se a gente pensar um pouco no sax soprano, e aí para quem já está na década de 90, participou muito disso, a gente vai lembrar ali do Kennedy, ou do jazz, do Armstrong. Então, são vários artistas que o fato de nós apenas contemplarmos a sua obra ou de ouvirmos o seu som, a gente reconhece, porque o artista consegue imprimir em sua obra artística a sua digital, a sua identidade, onde quer que essa obra alcance, né, o ouvinte do espectador, daquele que está contemplando, vai também junto à sua própria identidade, né? Então, como eu ia dizendo, o apóstolo Paulo fala lá também em Romanos 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. O apóstolo Paulo está dizendo que é possível entender, sim, quem é Deus, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a criação anuncia a existência de um Deus e do seu poder. Que é impossível afirmar que não existe um Deus, pois o espetáculo criacional, a sua beleza, a sua ordem, a sua diversidade, aponta para uma mente criadora e criativa. E aí, se a gente observar o conceito artístico, um dos elementos do conceito de arte como ordem, né? A gente olha para a criação e observa essa obra de arte criada por uma mente não apenas criadora, mas criativa. Um dos textos que eu acho mais lindos na Bíblia é quando Deus fala a respeito dele mesmo a Jó, né? É como se Deus pegasse Jó pela mão e passeasse pelo museu, ou por uma
uma exposição artística, né? E Deus fala assim para Jó: onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tudo. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Olha que coisa linda, né? Deus estava mostrando: Jó, onde você estava? Você não me conhece o suficiente para saber as coisas que eu criei, as coisas que eu fiz com beleza, com bondade, com estética, né? O ponto, querido, é que talvez a gente esteja tão focados no céu, né, ou de irmos para o céu, que esquecemos as belezas criadas por Deus na terra. E não apenas isso, Ele nos ordenou que dominássemos, frutificássemos, multiplicássemos, enchêssemos, sujeitássemos, cultivássemos e guardássemos a terra. Tudo isso faz parte do mandato cultural de Deus ao homem. Então, mais do que a gente pensar no que um velho hino dizia nas mansões celestiais, talvez seja o fato agora de nós olharmos para a terra, para o momento que nós devemos começar a cultivar uma cultura e dar continuidade àquilo que Deus fez. Por assim dizer, Deus, apesar de ter finalizado a criação ali no 6º dia e no 7º dia ter descansado, Ele nos convida a dar continuidade a essa obra criadora a partir do momento em que a gente continua a produzir cultura, a cultivar, a dominar, a sujeitar, a frutificar, a produzir artefatos culturais na terra, né? O salmista em Salmo 115 também vai dizer: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então Ele deu a terra para que nós pudéssemos produzir cultura, né? O outro texto do apóstolo Paulo diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O contexto aqui fala de uma esperança futura, onde quando todas as coisas forem restauradas, haverá uma manifestação dos filhos de Deus, e a criação aguarda com expectativa quando todas as coisas forem restauradas em Cristo. Mas embora isso seja uma promessa futura, nós podemos antecipar isso agora. No momento em que nós nos colocarmos como filhos de Deus dentro de uma cultura onde nós vivemos dentro da sociedade atual, mas produzir uma cultura de valor, uma cultura, quando eu falo de valor, me refiro a uma cultura de valores bíblicos, uma antecipação do reino de Deus aqui e agora, produzindo um trabalho, uma cultura com beleza, com estética, com verdade, com bondade, com justiça, né? Mas para que a gente possa produzir cultura, para que a gente possa produzir arte a partir dos aspectos bíblicos, nós precisamos conhecer então esse artista e saber quem somos nós neste artista. É claro que não dá para esgotar em poucos minutos, né, acerca da antropologia teológica, ou seja, o estudo de quem é o homem a partir da visão bíblica, né? Mas eu quero trazer aqui essa reflexão do texto que nós começamos a ler, lá em Efésios, quando ele diz: nós somos feitura dele. O primeiro ponto é sabermos quem nós somos para produzirmos essa cultura. Então, o texto de Efésios vai dizer que nós somos feitura dele. Essa palavra feitura é uma palavra muito importante, porque ela no grego significa poiema, né? Ou seja, é uma obra de arte de Deus de forma completada, de forma íntegra, no sentido da perfeição, no sentido de completude. Então nós somos essa obra-prima de Deus, essa obra de arte feita pelo próprio Deus, né? Há outros estudos que dizem que esse mesmo nome poema em grego, ou seja, feitura dele, é uma palavra também usada para poema. Ou seja, nós somos efetivamente essa obra de arte de Deus, nós somos um poema de Deus. Deus nos fez essa obra maravilhosa para expressar a sua própria imagem, né? Então, depois da queda do homem, essa imagem ficou distorcida em nós. E aí a gente começa a refletir acerca destas coisas e observa que depois que o ser humano foi corrompido, apesar de a imagem de Deus não ter sido totalmente afastada do ser humano, mas ela foi distorcida. E aí você observa lá no texto de Mateus que Jesus olha ali e fala no Mateus no capítulo 12, no verso 34 e 35, ele diz o seguinte: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então o que Cristo está dizendo é que do homem corrompido só pode sair coisas que não agradam a Deus. Do homem mau, do tesouro do seu coração, ele produz coisas más, né? Um coração iníquo produz coisas iníquas. Mas ele está dizendo que do homem bom, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Então, o fato é que o homem corrompido não pode expressar a glória de Deus em sua plenitude, não é? Então, há uma necessidade de uma restauração completa. A gente sabe que Adão era, antes do pecado, vestido da glória de Deus. Por isso, tudo que emanava dele refletia o próprio Deus, né? Mas o ponto é que hoje
nós observamos que nós não estamos num lugar de nos reconhecermos como feitura de Deus. E o fato de nós desconhecermos essa verdade, de que somos obras de arte resgatadas e redimidas pelo sangue de Cristo, a gente perde um fundamento e nós não conseguimos mais, a partir desse fundamento essencial, nos colocar no lugar de novo de produzir uma cultura que possa expressar a glória e a imagem de Deus. Então, o que é que o texto diz efetivamente? Ele diz assim, em Efésios 2:10, porque somos. O que é que nós somos? Nós somos feitura, ou seja, nós somos um poema, nós somos a obra de arte de Deus. Criados onde? Criados em Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos criados por Deus segundo a imagem de Deus. Ou seja, nós somos criados segundo a imagem de Cristo. Então, nós somos feitura, criados em Cristo Jesus, para um destino. Nós fomos predestinados, no sentido de que nós tivemos um destino assim que nós fomos criados. Qual foi o nosso destino? Para as boas obras. Quais obras? As que Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras criadas por Deus, a fim de que não apenas a partir de nós mesmos refletíssemos a imagem de Deus, mas que todas as obras produzidas pelas nossas mãos, ou seja, a produção de cultura, de tudo aquilo que nós fazemos com nossas próprias mãos como artistas, e aqui eu falo artista no modo geral, inclua aí a sua profissão, seja artístico ou não, tudo aquilo que você produz precisa comunicar a glória de Deus. É por isso que Deus diz que Ele mesmo criou as obras para que nós andássemos nela. E aí, se nós voltássemos um capítulo anterior aí para Efésios 1, ele nos dá um mapa existencial. Se todos nós entendêssemos aquilo que está em Efésios 1, nós não entraríamos em crises existenciais, porque Efésios 1 diz exatamente todo o mapa e tudo a respeito da nossa existência. Diz assim, como também, a partir do verso 4, como também Ele, Deus, nos elegeu. Onde foi que Deus nos elegeu? Vamos fazer algumas perguntas ao texto aqui. Como também nos elegeu, onde? Nele. Ele nos elegeu nele. Quando foi isso? Antes da fundação do mundo. Então Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Qual a função? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Em que lugar? Diante dele em amor. Então aqui é um princípio. Se nós sairmos de um lugar chamado diante dele em amor, nós não seremos santos e irrepreensíveis. Então é o lugar onde nós estamos, vivemos e convivemos que determinará a santidade e a irrepreensibilidade de estarmos diante dele. Então ele continua, e nos predestinou, aquilo que nós falamos anteriormente, ele nos deu um destino, para quê? Para que nós fôssemos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, assim no amado. E aí Paulo, ele arremata mais para frente, lá em Atos 17:28, dizendo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós só vamos saber o que significa sermos feitura de Deus. Nós só vamos entender o que significa ser obra de arte do Pai se soubermos quem é Cristo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Porque Cristo é o lugar em que fomos criados. Observe que antes ele falou aqui, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Diante dele é um lugar em que nós temos que viver. E não apenas isso. No capítulo 2, no verso 10, no nosso texto principal, ele está dizendo, criados em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus não é apenas uma pessoa, mas é um lugar onde nós precisamos viver. É uma posição diante dele em amor. Então, nós só saberemos o nosso valor artístico se soubermos quem é o artista. Então, se você, por exemplo, ver quadros, né, você pode ver quadros que para você não significa nada, né? Quadros, obras de artes belíssimas, que você observa os traços, observa a textura, mas que para você não significa nada. Mas quando alguém vai dizer assim, olha, esse quadro é de Van Gogh, esse quadro é de um outro artista extremamente famoso, que tem obras belíssimas, aí você vai começar a dar valor a esse quadro só em saber quem foi o artista que pintou, né? E o fato de estarmos enxertados na videira, como ele diz lá em João 15:5, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, ramos, eles saem do trono, né? Ramos têm folhas e frutos e embelezam a árvore. Observe que assim, nós estamos enxertados em Cristo, Cristo é o nosso nutriente, ele nos nutre com a palavra, que é Ele mesmo, é o Logos eterno de Deus. E por Ele nutrir a nossa vida com a sua palavra, nós vamos embelezar a própria videira, com ramos, com galhos, com folhas e com frutos. Quando as pessoas olharem para nós,
vendo essa frutificação, na verdade vai estar olhando não para nós apenas, mas para a videira que é Cristo. Entende? Então, nós só somos o que somos, pegue isso, nós só somos o que somos porque Cristo é o que é. Nós só somos o que somos porque Cristo é o que é. Então, eu quero deixar essa palavra com você, entendendo o seguinte: nós somos feituras de Deus, mas nós só exerceremos em plenitude aquilo que fomos criados para sermos, se estivermos enraizados na videira. Porque uma vez que estivermos enraizados, Ele mesmo vai nos nutrir com sua palavra e vai fazer com que a glória e a beleza dele seja refletida a partir de nós. E tudo que nossas mãos fizerem glorificará o nome dele e espalhará a imagem de Deus na terra. Tá bom? Fica aí essa palavra, esse convite para voltar ao lugar onde nós fomos criados para viver, que é diante dele em amor. Uma vez fora de Cristo, a gente não consegue dar frutos ou espelhar aquilo que ele é. Porque, como ele mesmo diz, um galho fora da videira serve apenas para ser pegado e jogado no fogo para ser queimado. Mas nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para darmos fruto. Deus abençoe você e retorne ao lugar onde você foi chamado e convocado para viver e frutificar. Deus abençoe.